Pastorzão, o senhor já nasceu no lar evangélico? Como é que é essa história aí? Não. De fato, na verdade, a minha família era toda católica. Então, como que se deu isso? Eu nasci numa família católica não praticante e foi passando, uma tia minha se converteu. Passou um tempo, uma tia minha se converteu e ela me levava na igreja desde criança. Porém, eu tinha um problema. Eu, 9, 10, 11, 12, 14, até os 15 anos, eu gostava demais, alguns podem até se surpreender, achar engraçado, mas eu gostava demais do funk de antigamente, de pagode. Então, não ia para a igreja da minha tia, por quê? Eu pensava assim, quando eu tiver 30 anos, eu vou servir ao Senhor, porque eu gostava muito de uma música ritmada, que é a característica tanto do funk quanto do pagode, e do romantismo. E a música cristã, ela não tinha tanto o lado romântico e nem o instrumental. Para isso eu tenho que abrir um parêntese e dizer que na igreja da minha tia, inclusive, era proibido, ela era bem religiosa, e era proibido instrumentos. O único instrumento que havia, entre aspas, era um pente, literalmente um pente, onde um senhorzinho usava um plástico e ele soprava aquele pente com plástico. Quem não sabe que dá para tirar som disso, dá para tirar som. Ele tirava som com um pente e um plástico. Saía até, para um pente e um plástico, saía até um som interessante. Mas para mim, que gostava de uma música bem barulhenta, com bastante percussão, eu ia nos cultos da minha tia. Quando eu ia para a casa dela, ela me levava nos cultos, eu dormia nos cultos. Então eu pensava, parece ser o melhor caminho. Isso já com 12, 13, 14 anos. Eu pensava, parece ser o melhor caminho, mas eu não tenho capacidade de segui-lo agora porque eu quero curtir um pouco a vida. Isso meus 14, 15 e 16 anos. Aí eu posso até, já em seguida, já falar como que isso mudou, como ocorreu a minha conversão. A minha conversão aconteceu de uma forma interessante, muito interessante. Um amigo meu, que hoje é pastor Marcos Maia, na época não era pastor ainda, ele foi convidado para pregar lá na casa da minha mãe. Ele foi convidado a ir lá pregar na casa da minha mãe, orar por ela, porque um irmão meu tinha acabado de receber uma grande cura, porque o meu irmão, ele nasceu com a cabeça amassada e a minha mãe tirou ele do hospital, o médico falou que tinha que abrir o cérebro dele, minha mãe tirou ele do hospital e falou, não, Deus vai operar ele. E detalhe, minha mãe não era cristã nessa época. E ela entrou dentro de uma igreja, não vou citar o nome, a primeira igreja que ela entrou, o pastor virou e falou, a senhora tem fé? Ela, tem, então dá uma oferta de 10 reais. Ela falou, pastor, fé eu tenho, não tenho dinheiro. E saiu revoltada. É outro assunto. Aí ela saiu revoltada. Aí ela entrou em outra igreja, foi em outra igreja, sentou, minha mãe sem muito estudo, ela começou a ter uma visão. Ela disse que viu como se fosse uma massa de carne cheia de minhocas, torta de um lado. E aquela massa ia desentortando. Ela não sabia, ela estava vendo um cérebro. E ela contou a visão para o pastor. O pastor virou e falou, siga um exemplo dessa mulher. Não é cristã, primeiro culto dela aqui na nossa igreja, ela recebeu a cura do filho dela. Aí orientou a minha mãe, só deita o seu filho pro outro lado que não é amassado e a cura é dele. E ela saiu dali com certeza da cura. Isso numa igreja na época chamada Caminho para Jerusalém. E voltou para casa. Tempos depois, o pastor Marcos Maia, na época ainda não era pastor, sabendo dessa história, foi lá orar pela minha mãe, na casa da minha mãe. Quando ele chega lá, ele entra por causa da minha mãe, eu estou no quintal. Nesse período eu estava meio revoltado com algumas coisas da vida, que a gente às vezes passava fome lá em casa, eu não gostava da minha voz, então eu pensava, Deus não deve existir, porque meu irmão, todas as moças, é até engraçado, todas as moças elogiavam a voz do meu irmão. E o senhor? E quando eu ouvia a minha voz, perguntava para ele, o que aconteceu? Então, eu pensava, Deus não ia ver um Deus injusto que ia permitir eu e meu irmão passar fome, e eu ter uma voz que não é tão boa, e meu irmão ter uma voz boa. Então eu estava caminhando para o lado do ateísmo. Eu estava do lado de fora no quintal, o pastor Marcos Maia passa para pregar para minha mãe, e quando ele está entrando na minha casa, Deus fala com ele. Você foi convidado para pregar para ela, mas o tempo dela ainda não chegou. Eu te trouxe aqui por causa desse menino que está aí fora. Eu tinha 16 anos.
Ele olha para mim e fala assim, você acredita em Deus? Aí eu fiz com a cabeça aqui mais ou menos. Aí ele virou e falou assim, mas eu tenho uma palavra de Deus para te falar. Se você aceitar Jesus, ele te salva e te faz um pregador. Se ele tivesse aqui, ele ia poder confirmar o que eu fiz. Não levantei mão, não falei amém nem nada, eu ri dele. Porque eu pensei, eu era repetente no colégio, não gostava da minha voz, e ele fala que eu ia ser um pregador. É Moisés. Então, eu pensei, e era um dos motivos porque eu ficava chateado, era pato rouco. Então, imagina uma pessoa que é menosprezada pela voz receber uma profecia antes de aceitar Jesus que você vai ser pregador. Eu pensava, impensável isso. Mas aquilo ficou na minha mente. Aí eu entrei para dentro da casa. Entrei para dentro da minha casa. E a moça que na época depois viria a ser esposa dele, falou assim, Deus também tem uma outra palavra para você. Aí eu, pode falar. Só que tem um negócio. Dessa história, né? Aí eu, pode falar. Aí ela virou e falou assim, eu vou ler um texto bíblico, você não vai entender agora. Mas quando nós formos embora, você vai entender. Aí eu pensei, segunda coisa impossível que estão me prometendo aqui. Eu não entendi a Bíblia. Com ele junto eu já não entendi, imagina sozinho. Impossível entender isso. Ela com ele é o texto. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, nos anos em que dirás, não tenho neles contentamento. Eu sei essa parte do texto desde a época que ela leu para mim. Aí eu peguei o texto, é um texto realmente complicado, porque ele tem vários, e eu não consegui entender ele, mas eu fiquei lendo. Como ela tinha dito, né? Você não vai entender. E eles foram embora, eu fiquei lendo. Mal sabia ela, talvez, não sei se Deus revelou isso para ela, que isso fez com que eu me interessasse pela Bíblia. Aí eu comecei a procurar, entender o que era a Bíblia, por que era tão difícil entender aqueles textos, eu tentando entender e não conseguia entender. E aí eu estudava no centro da cidade, num colégio chamado Frei Memória. Isso colabora para todos entenderem o porquê que eu achava impossível ser um pregador. Esse colégio Frei Memória, ele funcionava da seguinte forma, ou por perturbar a aula, ou por dificuldade de entendimento de todas as outras escolas de Petrópolis, eles iam para o Frei Memória. E eu estava lá, ou seja, eu era um daqueles que tinha dificuldade de aprendizagem. Então, ouvir aquela profecia que eu iria pregar e ensinar a palavra, para mim era muito fora de lógica. Eu estava nesse colégio e um dia, na hora da saída, os alunos decidiram apostar corrida. E nessa de apostar corrida, a gente atravessou a rua correndo, tinha um ônibus parado no ponto e ele me tampou meu campo visual. Quando eu saí, passei da frente do ônibus, que eu olhei, eu só ouvi um barulho de freada e vi os prédios virando de cabeça para baixo rápido, como se alguém pegasse os prédios e virasse ele de cabeça para baixo muito rápido. Eu nem vi o que me acertou. Quando eu levantei os olhos, que eu fui tentar levantar o meu pescoço, mas doía meu corpo todo. Que eu olhei um carro na minha frente, é até um pouco engraçado, o vidro dele, ali o farol dele quebrado. Eu acho engraçado que a única coisa que quebrou nesse acidente foi literalmente o farol do carro. Eu não me quebrei em nada. Mas quando eu botei a mão debaixo da minha cabeça, estava sangrando um pouco. E quando eu olhei para cima, a mochila que estava no meu ombro, que eu estava correndo, uma das alças soltas, no que o carro me lançou, a mochila caiu debaixo da minha cabeça. E quando eu olhei onde eu estava com a cabeça na mochila e a minha mochila estava no paralelepípedo da calçada. Se a mochila não cair ali de baixo, eu tinha batido com a cabeça ali. Provavelmente na nuca, provavelmente poderia ter dado morte. A moça saiu do carro e me deu um atendimento rápido. Logo naquele momento que aconteceu o acidente, já estava passando, por uma Jesuicidência, já estava passando uma ambulância passando por ali. Então eles já logo passaram e me recolheram. Não demorou quase nada. Aí eu lembro que eu levei um susto terrível, porque nesse dia a coisa não estava boa no centro da cidade. Um rapaz me deu traumatismo craniano. Eu estou entrando dentro do hospital e estou ouvindo a enfermeira falar assim, vamos fazer os exames rápido que o jovem que foi atropelado deu traumatismo craniano. E eu tinha acabado de ser atropelado, eu pensei, deu ruim pra mim, sou eu. Aí eu entrei, fiz os exames lá, depois a moça falou que estava tudo bem, não era eu então. Depois eu vim descobrir que tinha um outro jovem que passou por isso. Nesse hospital, amados que vem para bem, eu fiz um voto. Eu falei, Deus, se eu sobreviver
Eu vou na igreja agradecer. Não falei que ia me converter, mas falei, eu vou agradecer. Já que é demais, converter a ti já que é demais. Porque o meu pensamento é, eu vou servir a Deus depois que eu tiver com 30 anos. Eu vou beber, vou fumar, vou para baile e depois eu vou... Esquecer da palavra que foi liberada. Exatamente, e depois eu volto. Porque era o que eu via na redondeza, os meus parentes e os meus vizinhos fazerem. Então eu pensava, vou aproveitar o melhor de um lado, depois eu aproveito, depois dos 30 eu aproveito do outro lado. Só que lá dentro a minha ficha começou a cair. Eu comecei a lembrar do texto que a moça leu para mim, lembra do teu Criador nos dias da tua cidade. Aí eu comecei a pensar, se eu morresse ali, para onde eu ia? Não, mas você entendeu, entre aspas, assim, que o rapaz foi como é que se fala? Boi de piranha, né? Não, porque no mesmo dia, no mesmo horário ali, quase o mesmo acidente. É muito curioso. É estranho. Eu depois procurei me informar, perguntei aos enfermeiros, mas como é que ele está? Ele está indo para a operação, para ter certeza que eu não tinha ouvido errado. Aí ela, e eu? Ela, não, você já fez os teus exames, está tranquilo. Tu disse que está sentindo dor no corpo todo, não tá? Aí eu, sim. Mas e o sangue que você falou que chegou? Tinha dado um pequeno corte. Ah, tá. Tinha sido só um pequeno corte. Não era, graças a Deus, não deu nada interno. Entendi. Aí fiquei sob observação. Só fiquei, na verdade, no hospital, porque eu fiz o exame, e eu fiquei de observação. E ainda o doutor falou, fez o exame aqui, não está constando nada. Eu não vou lembrar agora o nome, mas daqui até que você entra com um túnel, deixa eu até lembrar qual é o nome. Bem avançado mesmo, ele não tem nada. Mas ele vai para casa. Se der vômito, alguma coisa, traz ele correndo. Se der dor de cabeça também. A dor de cabeça que eu tava era muito leve, da batida que eu tinha tido. Eu tava com mais dor no corpo do que dor de cabeça. Então, graças a Deus, não deu nada. Mas aquela palavra de lembra do teu Criador, eu comecei a pensar, se eu tivesse morrido? Aí veio aquela guerra na minha mente, não, mas eu sou bom, eu não sou um cara mau. Aí eu peguei a Bíblia e falei, Senhor, eu vou ir na igreja agradecer e vou até mais alguns cultos, não falei que ia servir não. Aí eu fiz um pedido que eu sabia que eu não ia entender. Eu sabia que eu não ia receber. Se eu entender versículo bíblico, eu já tinha cansado de ler Bíblia, não entendia nada. Deus matou 2 coelhos com uma cajadada só. Eu peguei um texto bíblico de Mateus, que era para ser difícil até então, mas na hora Deus abriu. E lá dizia assim, que se alguém, um exemplo, se alguém atentasse, se alguém ouvisse foi dito aos antigos, não adulterarás. Aí eu li, eu tô bem, nem casado sou. Aí a parte B de todos os versículos que você entendeu isso? Me quebrava. Antes nem isso eu entendia. Eu pensava, não, mas adulterar, mas eu não adultero. O que isso tem a ver para mim? Aí eu comecei a ver essa primeira parte, escapei. Só que todas essas passagens, a parte B me quebrava. Aí tava lá, alguém que já tentou para qualquer outra mulher. Aí eu comecei a pensar, tá. Aí estreitou para mim. Aí eu pensei, será que vale de televisão? Aí tava lá, mulher, vale qualquer uma. Aí eu comecei a lembrar tudo que eu assistia. Tudo. Eu lembrei. Aí deu falando ruim. Claro. Aí comecei a lembrar, tiazia, feiticeira, um monte de coisa que eu já tinha visto. Mas você nessa época? Sou. 39 anos. Meu pai. Aí eu comecei a lembrar algumas coisas que eu assistia. Programa Sabadão Sertanejo à noite. E aí ficava eu e meu irmão, ainda levava meu irmão que é mais novo a errar junto, ficava eu e meu irmão de madrugada vendo, só porque tinha umas taças no programa que batia a saia e levantava a saia das moças. Aí eu comecei a lembrar, e eu acho que eu não sou bom não, acho que se eu morresse lá, aí tava lá, pra não matar, mas se alguém odiasse, aí eu, meu próprio irmão de sangue, quantas vezes eu tive voz. ira, aí eu, tô lascado, se eu morresse lá, eu não tinha salvação. Desse pensamento, o segundo pensamento de se lá eu não tinha salvação, e até agora eu não tomei posição nenhuma, eu continuo sem essa mesma salvação. Só que aí eu tinha que renunciar a tudo aquilo. Aí o que eu fiz? Vamos passo a passo. Eu tenho uma promessa, eu prometi para Deus que eu iria agradecer pelo livramento que eu tive sobre o atropelamento. Aí o que eu fiz? Como eu não tinha muito entendimento, naquele período, se alguém da minha família que era católica tivesse me chamado para ir lá agradecer na igreja católica, talvez eu teria isso.
Mas Vê o que diferença? uma vizinha minha, que eu dou graças a Deus pela vida dela, ela tinha até o apelido de Naninha lá na igreja, ela chegou lá em casa, foi orar por mim e falou assim, eu ouvi dizer, tua mãe falou que tu fez um voto com Deus, tu ia agradecer na igreja. Eu, isso. Ela, então vai lá na minha igreja agradecer. Como foi a primeira pessoa que me convidou depois disso, eu fui. Cheguei na igreja, fui lá, cultuei, aí tô lá no culto, começou a cantar um hino que dizia, toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem. Aí eu lembrei que eu chamei pela minha mãe, chamei por uma tia minha que me buscava às vezes no colégio, chamei por um monte de gente e não lembrei de chamar Jesus naquele momento do atropelamento. Aí eu comecei a chorar e lembrei, homem não chora. Mas aí eu já estava derramando lágrimas e derramando lágrimas. E nisso, foi um culto maravilhoso, me deu vontade de voltar lá mais uma vez. E o que tinha próximo era uma escola dominical de manhã. Era isso que eu fui numa quinta-feira, aí só tinha depois a escola dominical de manhã. Quando eu chego em casa e conto para minha mãe aonde foi a igreja que eu fui, ela falou assim, Marco, tu não tem noção do que aconteceu contigo. O quê? Lembra que eu te falei que teu irmão, quando nasceu, eu levei ele numa igreja que a cabeça dele foi curada? Eu lembro, é essa igreja que tu foi. Deus juntou as coisas que meu irmão foi curado nessa igreja e anos depois eu vinha me converter exatamente nessa igreja. Aí eu fui, participei desse culto. Quando chegou a escola dominical, o pastor fez um apelo. Aí só tinha eu e mais uns 4 jovens dentro da escola. Pensei, melhor lugar para aceitar Jesus. Sou tímido, não vou ter que ir lá na frente, a multidão não vai me ver. E tô vendo que não é só eu que vou aceitar, não. Tem um jovem cabeludo ali, com certeza ele não aceitou Jesus. E do jeito que ele tá ligado na palavra que esse pastor tá dando, no estudo, ele vai aceitar Jesus. O pastor fez o apelo, eu levantei a mão esperando que o outro jovem levantasse, ele já era da igreja. Eu não sabia que aquela igreja permitia o cabelo comprido. Aí aceitei, aí fiquei tranquilo. Graças a Deus, ninguém soube, ninguém viu. Aí eu cheguei, aceitei Jesus lá, fui no culto de noite. Chega no meio do culto, pastor, irmãos, é por isso que a gente não pode acabar com a escola dominical. Aí eu, o que será que ele vai falar? Nada de oculto. Hoje um irmão aceitou a Jesus, um jovem, vem aqui na frente. Aí eu fechei os olhos, mirei qual era o caminho, fui de olho fechado. Ele já se converteu tão bem que já veio orando. Não estava orando nada, estava com vergonha. Meu Deus do céu, todo mundo me olhando.